Fala galera, estamos aqui hoje para mais um top 5, que na verdade é um top 10, porque somos dois, e 5 mais 5 é 10, a menos que a matemática me engane, que eu não sou muito bom. Mas lembrando aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para as notificações, que é muito importante. E hoje nós vamos fazer um top 5 de livros. A gente escolheu os nossos 5 livros favoritos, 5 meus e 5 doentes, 5 livros favoritos até agora, porque somos jovens ainda. Ainda tem muitos livros que a gente não leu, tem muitos livros que serão escritos, então essa lista pode mudar a qualquer momento. E só lembrando também, se você quiser comprar esses livros e tantos outros, acesse os links aí abaixo da Amazon, que você vai estar ajudando e muito o canal, beleza? Então, bora pro nosso top 5. Como? Então galera, só lembrando que a gente fez um top 5 de filmes, agora serão um top 5 de livros, o próximo serão de séries e por último a gente vai finalizar, digamos assim, com o top 5 de quadrinhos. Então é um quadro que vai estar saindo, já saiu na verdade, eu estreiei ele com o top 5 Dark Side e a gente tá dando prosseguimento aí. E ele nem chamou ali. Desculpa, Brunão. Mas vou começar aqui com o meu quinto livro, mas eu não vou colocar em ordem, tá? Só porque tá aqui na ordem aqui, mas tipo, não tem um que eu ame mais. Mentira, tem um que eu amo mais. Mas, enfim, vocês entenderam. Segue o mesmo estilo do top 5 filmes. Começando aqui, Bernard Cornwell com a saga, né? Crônicas Saxônicas, o livro 7, O Guerreiro Pagão. Esse livro aqui, cara, me traz uma vontade de querer ser um guerreiro nórdico, porque isso aqui é nada mais do que a jornada de Uhtred de Aqui a gente acompanha a jornada do Uhtred de Bemba-Burg, que é um guerreiro, na verdade, saxão, que se torna um guerreiro nórdico, porque ele é raptado, raptado pelos nórdicos, né, que chegam até a Nortúmbria. Então a gente vê toda a saga, toda a jornada do Uhtred. A gente vê como ele vai evoluindo como personagem, como ele vai evoluindo como homem e como ele vai evoluindo como guerreiro. Aqui a gente tem um momento muito crítico de toda essa saga, porque o Uhtred enfrenta talvez um dos mais poderosos dos seus vilões, digamos assim, que é o Knut. Que, cara, o Knut é o cara mais foda de toda essa saga aqui. O cara é um dinamarquês, se eu não me engano é um dinamarquês, se eu estiver errado, depois vai aparecer uma informação aqui embaixo. Mas o Knut, ele é um dinamarquês que ele vem pra querer ganhar renome e fama perante a Uhtred. Por quê? Porque o Uhtred é um dos guerreiros mais aclamados e mais temidos de todos os 4 reinos, né? E, cara, essa saga aqui é espetacular, então se você puder ler Bernard Cornwell, se você puder ler todas as crônicas saxônicas, leia, porque você não vai se arrepender. Eu confesso que em alguns momentos soa repetitivo, mas é necessário porque é uma saga muito longa, é uma saga aí que já tem 11 livros confirmados, certíssimos, eu tenho os 11 aqui na coleção, esperando agora o 12º e último volume para completar essa maravilha que é Crônicas Saxônicas, beleza? Então, esse foi o meu quinto livro. O meu quinto livro é um livro-reportagem. Eu gosto muito de ficção, mas o meu quinto livro favorito é um livro-reportagem chamado Holocausto Brasileiro. Ele é da Daniela Arbex, é uma jornalista. Ele conta a história da colônia, o maior hospício do Brasil no século XX, que ficava no município de Barbacena, em Minas Gerais. E por que esse nome de Holocausto Brasileiro? Porque ele era conhecido por torturar os seus pacientes com terapias de eletrochoque, eles bebiam água do esgoto, eles morriam de frio, eram espancados, e os pacientes lembram muito um campo de concentração, porque não era um hospício comum, eles internavam lá alcoólatras, analfabetos, homossexuais, usuários de drogas, eles internavam pessoas que que não precisavam ser internadas, eram considerados escórias por seus familiares ou pela sociedade e abandonados para morrer nesse lugar. E é uma história muito marcante por ser real e por ter acontecido aqui no nosso país faz pouquíssimo tempo.
ponto de vista histórico, século XX foi ontem. É um livro espetacular, jornalisticamente falando, e também de puxar para uma literatura, é uma coisa muito bonita de se ler e muito amedrontadora, de você ver o que eles fizeram com aquelas pessoas naquele hospital, viveram ali de forma, um tratamento totalmente desumano, que te choca. Eu chorei a primeira vez que eu li, porque eu não imaginava que esse tipo de coisa teria acontecido na história tão recente do país. Então, Holocausto Brasileiro, um livro-reportagem incrível, já ganhou o prêmio Jabuti, é fantástico, é uma história que merece ser conhecida, a gente tem que conhecer a história do nosso país para que ela não se repita, e é isso aí, valorizem a literatura nacional. Dando seguimento aqui, eu pego o meu quarto livro para falar aqui de Franz Kafka, para falar de A Metamorfose, esse livrinho maravilhoso. Assim, Franz Kafka? Eu falei Kafka? Não. Kafka, quem falou foi o ministro da Educação. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Cara, esse livro é sensacional. Ele tá aqui numa edição que parece de bolso, mas é bem luxuosa, tá? Da editora Antofágica. Veio até com um postalzinho bem legal aqui, com escrito à mão. Legal pra caramba, a editora tá de parabéns. E aqui a gente tem a jornada do Gregor Samsa, quando o Gregor Samsa despertou de seus sonhos intranquilos. Só esse comecinho, né? É clássico isso aqui. Então a gente tem o Franz Kafka tendo assim, fazendo talvez a sua obra-prima. Não li ainda os outros trabalhos dele, o Processo, por exemplo. Tem um outro que ele escreveu no inteirinho, assim, enquanto estava escrevendo o Processo, que não me lembra o nome agora, mas depois eu peço pro Brunão deixar aqui, ele que vai editar esse vídeo. Se ferrou. Mas enfim, o Gregor, ele tem uma transmutação, digamos assim, né? Ele passa por uma metamorfose, se tornando assim de um homem para um inseto. E não fica claro aqui qual o tipo de inseto. Contudo, a gente tem na nossa mente, pelo menos eu tenho, que ele se transforma numa barata gigante. Então ele tem problemas de como lidar com isso, né? Óbvio. E isso também afeta a família dele, no entorno ali, no núcleo familiar. Porque ao ponto que ele tem que ir trabalhar, meio que ele é obrigado a ter que ir trabalhar em um trabalho que ele não gosta tanto, que é de caixeiro viajante, que é basicamente, acho que um correspondente da época, que tipo levava coisas, enfim, e trazia. E nesse interim que ele se transforma em um inseto, por exemplo, um dos encarregados, ou até próprio chefe dele, vem até a casa dele. E ali ele começa a sofrer, né? Sofrer mentalmente. Até o ponto que a família dele descobre ali que ele se tornou um inseto gigante. E ele não passa somente a sofrer mentalmente, mas também fisicamente. E o final do livro é chocante, o final do livro é um pouco perturbador. Ele é um livro que, assim, não é uma leitura das mais agradáveis, no sentido de que, tipo, você vai se sentir desconfortável, você vai se sentir ali, se você tiver empatia, você vai ter a noção de como se tornar um inseto, né? Mas essa questão é só uma metáfora, né, para as transformações que a gente sofre em nossas vidas. A Metamorfose é um livro sensacional que eu acho que deveria estar sendo transmitido assim no ensino médio, sendo passado mesmo na grade curricular, porque eu acho que isso aqui faz com que muitas pessoas pensem e analisem as suas vidas e tudo mais. A Metamorfose eu li logo na infância, assim, tipo, na adolescência, na verdade, ali pelos meus 14 anos, se eu não me engano, porque faz um tempinho que eu li. E aí, quando eu comprei essa edição, li novamente e tô louco para ler de novo, porque é uma obra que, assim, atravessa gerações. O Kafka, ele é um autor que é muito visionário, é um cara diferenciado. Eu acho que ele é meio que à frente do seu tempo. Então é isso, só para vocês aí terem uma noçãozinha, A Metamorfose de Franz Kafka. Leiam, porque é sensacional. O meu quarto livro é Neuromancer, do William Gibson, lançado em 1984. Ele é o responsável por dar ao mundo o gênero cyberpunk que inspirou Matrix. O termo cyberpunk é o título de um conto do escritor Bruce Batek, eu acho. Mas foi Neuromancer que popularizou o gênero, que reinventou tudo, que criou essa história de alta tecnologia misturada com
o universo underground ali, uso de drogas e tudo mais que todo mundo tá cansado de saber. Mas eu gosto muito do Neuromancer porque o Gibson ele trouxe uma perspectiva diferente para a literatura especulativa, que é aquela que o cara escreve sobre como vai ser o futuro, sobre futuros distópicos. Um dos mais famosos, o George Orwell, que escreveu 1984 e 1948, que é uma literatura especulativa, onde existe um estado totalitário que proíbe as pessoas de terem livros, de acessarem conhecimento. Já no Neuromancer do Gibson, ele faz o caminho oposto. As pessoas têm acesso ao conhecimento, elas têm acesso a tudo, porque a informação está na Matrix, mas elas ainda não conseguem ser livres, elas estão presas a esse sistema, e um sistema ainda opressor. E eu gosto muito dessa diferenciação entre o que ele faz com o livro do Orwell, para um sistema opressor, para um sistema livre que ainda oprime as pessoas. Então, se você gosta do gênero cyberpunk, se você gostou de Matrix, do Blade Runner foi lançado antes do livro, se não me engano. Mas o Neuromancer é um livro, é uma trilogia, na verdade, tem outros 2 livros. É um livro muito bom, a trilogia merece ser lida, vale muito a pena. Então, fica a dica aí. E agora na minha terceira posição eu tenho aqui um livro de terror, na verdade 2 exemplares do mesmo livro, porque eu gosto bastante dele. Eu tô falando aqui do clássico absoluto Drácula, edição da Dark Side e edição da Nova Fronteira. Os 2 são muito bons, tá? Aí fica ao seu critério. Esse livro, se não me falha a memória, ele foi lançado ou em 1897 ou 98, tá? Eu tenho quase certeza que é 1897. Aqui nós temos a jornada do Jonathan Harker, que faz parte ali de um escritório de advocacia. Ele fecha um contrato com o Drácula, né? Que ele o Drácula acaba comprando uma casa em Londres, uma mansão em Londres, e ele vai até a Transilvânia para fechar esse contrato. E lá ele passa por perrengues incríveis. Lá ele tem o senso do que passar por terrores, temores, sensações amedrontadoras. Aqui o Harker vai ficando louco com os vislumbres de coisas perturbadoras que o Conde Drácula vai impondo a ele aos pouquinhos, né? E o livro ele é meio que por um diário e também assim através de cartas que o Harker vai enviando, né? Correspondendo à sua noiva. E cara, eu não vou falar muito porque é um livro meio que clássico, meio que a história já tá toda contada em filmes, séries. Aliás, uma série muito ruim que lançaram. Eu gostei. Ok. Não é perfeito, mas eu gostei, principalmente do final. Sem comentar. Eu gostei do final. Final, ele gostou do final. Gostei do final, cara. Mas tá. É um final diferente. Vou só dar risada. Enfim, cara, eu só tenho que comentar isso desse livro porque ele é muito bom. Se você gosta de terror, isso aqui é um clássico absoluto. Então, leia Drácula e, se possível, tenha todas as edições que você conseguir. Consumista, cara. Meu terceiro livro é Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é um livro muito famoso. Ele trata aqui é uma crítica direta ao stalinismo. Ele se passa na Granja Solar, onde os animais começam a se sentir explorados pelos humanos. Eles veem que os humanos apenas consomem tudo e não produzem nada. Eles não produzem leite, eles não puxam a carroça, eles não fazem nada de produtivo além de consumir aquilo que os animais produzem. Aí tem um porco mais velho chamado Major, um porco de competição, e ele começa a achar isso injusto e ele quer lutar por igualdade. E ele começa a incitar os animais a tomarem a fazenda dos humanos e fazer um sistema igualitário para todos os animais. Parece bacana, né? Mas aí o Major acaba falecendo e quem acaba tomando conta disso após a Revolução, que o Major nunca chega a ver, são os outros 3 porcos. E os outros 3 porcos, eles até começam com um sistema igualitário aqui no livro, mas depois eles vão querendo mais regalias. Eles vão tendo alguns privilégios que não deveriam ter. Eles começam a alterar as leis originais do Major. Eles começam a distorcer os ensinamentos e criar um regime totalitário, um regime opressor. E é aqui que está a crítica do livro. Ele não é uma crítica ao comunismo em si. George Orwell não pretendia destruir o comunismo, ele queria corrigir.
Ele viu que ele era um socialista, ele viu que o regime da União Soviética estava errado, não era aquilo que deveria ser, e ele escreve esse livro como uma alegoria, utilizando animais para representar personagens reais, e ele te narra ali de um jeito bem leve. É um livro político, mas ele é muito leve. Ele te ensina ali como que o sistema da União Soviética começou como uma coisa igualitária e evoluiu para um totalitarismo de um jeito bem didático. E a crítica do Orwell é muito válida, a gente tem que observar isso, que o totalitarismo não é exclusivo da direita ou da esquerda, ele serve como uma crítica para qualquer tipo de regime totalitário, que a privação dos direitos individuais ele tá presente em qualquer um deles, e o Orwell trata isso muito bem, trazendo isso para a dinâmica de uma fazenda, que é um lugar pequeno, assim dizer, pequeno, com personagens interessantes, e a forma como ele desenvolve a história é simplesmente genial, merece muito uma atenção, merece uma análise mais bem feita. Talvez a gente produza uma melhor aqui, porque ele é um livro cheio de camadas e é muito gostoso. Apesar de ser, ele é pequeno, tem aqui 147 páginas, é um livro pequeno, bem rapidinho de se ler, é uma história leve e ele te ensina muita coisa. Então, quando você pegar para ler, vai de mente aberta, não precisa ter preconceito de que vai falar mal do comunismo, não sei o que, isso aqui. Não, é um livro bom, ele faz uma crítica muito válida e muito inteligente. Meu segundo livro aqui eu trago o mestre do terror, horror, cara, Edgar Allan Poe, aqui Contos do Edgar Allan Poe. Esse livro que para mim é um dos xodozinhos aqui da coleção, também da editora Dark Side Books. Esse livro é um livro de contos, né? O Allan Poe, ele era um contista incrível, muito diferenciado, muito versátil. Ele sabia muito utilizar todas as técnicas, né, literárias ao seu favor. E aqui a gente tem vários contos incríveis, como por exemplo o Escaravelho de Ouro. Temos também aqui o Poço e o Pêndulo, temos a Queda da Casa de Usher, temos também o Baile da Morte Vermelha. Então é um livro que os contos são acima da média, talvez os melhores contos do Allan Poe estejam aqui. Tem o segundo volume também, só que eu acho que ele não tá à altura do primeiro, porque acho que o primeiro é tipo, sabe aquele Greatest Hits que as bandas lançam? Então aqui temos o Greatest Hits do Edgar Allan Poe. Cara, tem muita coisa boa aqui. Tem o Corvo, o poema, que assim, é um poema fora do sério. Então assim, falar de Edgar Allan Poe é chover no molhado, porque assim, ele é, pra mim, até hoje, acho que talvez, se não o melhor, mas um dos, assim, 5 melhores escritores do gênero, porque ele fez o que o terror, horror é hoje, né? Ele consolidou muito isso. Tá numa galeria muito acima, assim como, por exemplo, Bram Stoker, Lovecraft, Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, Stephen King, por que não citar, dos tempos modernos, mas o cara também é um gênio. Então, assim, é um livro maravilhoso que tem muito a agregar ao seu conhecimento e vai te assustar um pouquinho, porque ele tem coisas pesadas aqui, apesar de ser bem antigo, né? São contos aqui do século XIX, por exemplo. Então, você vai ficar assim, de boca aberta com algumas coisas que ele descreve aqui. Então, leia Edgar Allan Poe, leia esta maravilhosa edição da Dark Side Books. O meu segundo livro aqui é A Divina Comédia, de Dante Alighieri. A principal obra que trata do inferno, do purgatório do paraíso, mas principalmente do inferno. Ele influenciou praticamente tudo que a gente sabe na cultura sobre o inferno. Ele influenciou caras como John Milton, até Sandman chegou a influenciar, tudo. Constantine, tudo vem de Dante. Dante que começou esse imaginário, porque ele traz aqui um livro muito descritivo, ele é muito fácil de você imaginar, quer dizer, bem difícil de entender, né? Dante, ele escreveu em poemas, são cantos. O livro é dividido em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso, cada uma com 33 cantos, que numa linguagem extremamente difícil de se entender. Essa minha edição aqui, ela, além dela tem os cantos, embaixo tem uma explicaçãozinha, porque eu sou meio burro,
E eu preciso entender o que o cara tava querendo dizer. Mas acho que é um livro que todo mundo precisa ler e é um livro que é necessário notas de rodapé porque ele É difícil. difícil compreensão. Difícil a compreensão porque são os cantos, né? Ele vai rimando a história e uma das coisas legais é que ele tem encontros filosóficos durante todo o caminho. Ele encontra outros poetas, artistas conhecidos e desconhecidos e ele é uma jornada. Dante também era um cara extremamente religioso e nunca foi uma crítica à religião, a história dele. É sim uma história de redenção dele mesmo, onde ele vai evoluindo como personagem até chegar ao paraíso. É uma história de total redenção. Os 3 personagens principais do poema, tem vários personagens, mas os 3 principais são Dante, o poeta que personifica o homem, a Beatriz, que personifica a fé, e o poeta Virgílio, que é considerado o símbolo da razão. A história te traz o protagonista como exemplo do ser humano vulgar, do ser humano comum e toda a evolução dele como pessoa até chegar ao paraíso. E, cara, é uma jornada incrível, é imersiva e acho que todo mundo deveria ler esse livro porque ele tem muito a ensinar, apesar de ter sido escrito, sei lá, uns 4 séculos. Se eu não me engano, ele foi escrito no século XV ou XVI, cara. Foi no final da Idade Média ali, é um poema muito antigo. E é muito bom, cara. Ele consegue ainda trazer algumas questões atuais sobre a evolução humana, de como a gente é ruim em essência, de certa forma. E ele traz isso, como o personagem consegue se redimir de toda essa maldade. É muito bom. Leiam. Bem, pra finalizar aqui a minha lista, meu top 5, eu vou com o Demonologista, sim. Cara, esse livro é espetacular. Aqui a gente tem uma reverência e muitas referências ao poema de John Milton, o cara talvez mais incrível que você vai conhecer na sua vida, porque o cara é sensacional. A gente tem a gente tem vídeo aqui falando sobre Paraíso Perdido. Tá aí, então só confere. O Demonologista, a gente tem aqui o professor, né, que na verdade é um professor de uma universidade e a matéria dele ali é falar sobre demônios, então ele é um demonologista. E assim, a gente tem a jornada dele, que é o David Ullman, e nessa jornada, a jornada dele basicamente é resgatar a filha do próprio inferno. E quando a gente fala isso, a gente meio que tem que falar aqui do senhor Lúcifer, sim, porque basicamente está tudo meio que interligado ali. A Tess, ela vai de alguma forma que eu não vou falar porque aí é dar spoilers demais, ela vai meio que parar ali no inferno, e essa jornada do David, né, é o mais interessante, sabe? E o Andrew Piper, que aliás tem entrevista com ele lá no Instagram, confere lá também, tem vídeos dele aí rolando também em cima. Ele escreveu um livro que é diferente, cara, que é original. Ele pegou uma obra que já é conceituada, Paraíso Perdido, e trouxe ela para o seu universo ali e criou algo muito original, muito bacana de se ler. É um livro muito de suspense, é digamos, um thriller. Ele vai fazendo você degustar aos poucos a trama como um todo e alguns detalhes que ele vai te colocando aos poucos. Então é um livro muito bacana, que eu acho que é tipo a obra máxima do Piper. Para mim é o livro mais bem escrito, que mais te puxa, que mais te cativa. Então enfim, Andrew Piper com o Demonologista. Bom, o meu livro número 1 é brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Um livro muito, de certa forma, muito à frente de seu tempo. Ele foi lançado em 1881 e ele traz aqui uma crítica à elite carioca da época, mas não uma crítica como os escritores faziam na época, é mais uma crítica de dentro da elite, que ele conta a história de Brás Cubas, um filho de um senhor de escravos, que estudou fora, um rapaz totalmente mimado, e o ponto-chave é que ele narra póstumamente. A história começa com o Brás Cubas já morto. E a frase inicial do livro, que na minha opinião, é a melhor frase já escrita para se iniciar um livro, que é: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver,
dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Aqui ele já te entrega um certo niilismo na história do Brás Cubas, que é o cara que basicamente nunca realizou nenhum feito grande, apesar de ter tido todas as oportunidades, ele fracassou em tudo. Ele era só um playboyzinho de merda, exatamente, que não fez nada de relevante na vida. E é uma crítica à existência vazia de uma elite burra, posso assim dizer, que a gente ainda vê hoje, cara. A gente tem a elite tecnicamente não mudou, os caras ainda são os ignorantes que não respeitam a vida dos outros e vivem a sua vida achando que são superiores, mas acabam morrendo sem ter feito nada de realmente significativo para o mundo. E é isso aqui que o Machado de Assis apresenta pra gente de uma forma brilhante, cara. Eu não tenho muitas palavras para dizer, mas ele te traz uns conceitos aqui filosóficos e literários, principalmente pelo jeito que o livro é narrado, a narração pós-tuma, cara, que ele vai iniciando do nascimento do Brás Cubas, evoluindo até chegar na morte dele. É muito bonito, cara. É simplesmente perfeito. Até o livro chegou recentemente nos Estados Unidos e a galera tá pirando lá. Tá vendo que o Brasil sabe produzir coisa boa, a gente não só manda porcaria pra fora, cara. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o melhor livro de todos, cara, pra mim. Então é isso, galera. Esse vídeo ele realmente foi longo, né? A gente trouxe aqui várias publicações. E deixa aí nos comentários quais os seus livros favoritos da vida. Pode ser top 5, pode ser top 10. Deixa aí embaixo. E obrigado sempre por estar acompanhando aqui os vídeos no canal. Continuem se inscrevendo, ativando o sininho, curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Então é isso. Espero que tenham gostado e leiam livros hoje, né? Hoje não são quadrinhos. Porque livros também são vida. Livros são vida. Então vai, finaliza aí, Brunão. É isso aí, galera. Ó, fica as dicas aqui, 10 ótimos livros para você comprar, ler, imprimir, sei lá. Faz alguma coisa. Mas se você quiser comprar, tem link aqui embaixo. Brincadeira. Não, sério, compra. Mas sim, são livros muito bons, você vai adorar, tenho certeza que independente. São vários gêneros, o Andrew ficou um pouco mais no terror, né? Ele é mais do terror, eu me dividi aqui entre algumas outras coisas, mas são livros incríveis, são livros bons, merecem a sua atenção. E já sabe, né? Leiam livros, porque livros também são vida.